Eles vão chegar aqui. A Jaine vai acompanhar o julgamento hoje, né, Jaine? Vai acompanhar o julgamento hoje. Tá? Você já pediu preferência? Já tá tudo certo? A Beca, você serviu certinho? A casa cheia. Fique à vontade. O povo que não tinha pensado ainda, e tem alguma ideia nova, como vocês vão ver na sessão de hoje, de modo que acredito que nós temos um bom caminho a seguir, que vai não só deixá-los intelectualmente bem, que vão continuar a ler, fora da nossa sugestão, mas porque vão encontrar momentos de felicidade e alegria. Porque ler um bom romance é como ver um bom filme também, alegra a alma. E isto é o começo de deixar um pouco o computador, que chega um momento que você fala com o computador, e de vez em quando ele fica bravo e desliga. Eu vou ter que cronometrar por causa do tempo. Aqui a nossa Ângela, o nome diz muito bem, é apropriado. Ela é uma advogada, ela se apaixonou pela literatura, pelo teatro, pelo cinema. Ela foi a grande responsável pela produtor Júlio. Onde é que vamos o futebol de novo? É um dos craques nossos aqui de futebol. Eu não queria, como diz um amigo meu, não queria se gavar, mas boa parte do que está lá eu tive uma modesta contribuição. Então, a Ângela foi a principal organizadora de uma nova versão do Conte. Julgamento de Otelo. Julgamento de Otelo. Por quê? Grande personagem shakespeariana. Foi uma ousada e louca tentativa de rememorar a tradição curitibana de trabalhar direito e literatura. Haja vista que isso já havia sido feito em 1960, ou seja, mais à vanguarda impossível, nossos juristas, e depois em 2011. E claro que nesses episódios o professor René esteve envolvido, esteve à frente, e tratou-se de eventos que foram, eu sempre digo que direito e literatura brilharam no palco, no maior palco curitibano, no Teatro Guaíra. Então, após descobrirmos essa maravilha entre direito e literatura, surgiu aí essa ousadia e essa loucura de tentar empreender um evento parecido com o que já havia sido realizado. Então, foi muito mais um rememorar e uma inspiração do que já havia sido feito no outrora. Então, eu convidei para que você falasse para eles sobre a importância. Por que a literatura pode mudar, inclusive, mudá-los? Pode falar. Muito obrigada, professor. Bom, desde logo eu queria registrar o quão enorme é a minha satisfação de estar aqui nesse momento, a uma por se tratar do convite do professor René, a quem eu tanto admiro e tenho estima pelo grande jurista e ser humano espetacular que é. Segundo, pela oportunidade de falar de um tema que me é tão caro, que eu adoro tanto, que é a literatura. E aí a proposta da minha fala são duas partes, são dois blocos. Primeiramente, tratando sobre essa questão de direito e literatura com viés até mesmo metodológico, enquanto estudos teóricos, estudos partem a partir da narrativa, o estudo da linguística, e aí dentro desse estudo o porquê disto, qual o ágio, qual o ganho para o direito, e num segundo momento tentar, digamos assim, materializar esse estudo, essa análise de direito e literatura a partir de algumas obras literárias rapidamente. Bem, primeiramente, o meu contato com a literatura se deu lá na fase escolar, sobretudo na época do ensino médio.
era um contato descompromissado. Estão ouvindo bem? Ele é muito delicado. É um contato bastante descompromissado, com pouquíssima maturidade para reflexão sobre o que lia e, sobretudo, o interesse sobre algumas obras no exato limite daquilo que as provas dos vestibulares cobravam. Esse era o grande interesse pela literatura. Bem, passado algum tempo, estava eu já no 5º ano de Direito, ou seja, prestes a pôr o pé para fora da universidade, quando algumas atividades começaram a me chamar a atenção, ou seja, uma linha de interesse dentro do direito já se mostrava bastante clara, ou seja, o direito penal, em especial as atividades do Tribunal do Júri. E aí eu acabei tendo envolvimento junto com meus colegas sobre as atividades do júri, e ali nós percebemos que o discurso não poderia ser baseado na letra fria da lei, que a explicação, a exposição no caso criminal perante o jurado não poderia basear-se somente na exposição da dogmática. Diga-se de passagem, de uma linguagem de difícil compreensão ao que no direito nós chamamos lá o homem médio. Então nós percebemos que o discurso perante o Tribunal do Júri precisava ser um discurso que explicasse o caso criminal que estava em julgamento, que tratasse adequadamente a dogmática penal, eis que ali estão as garantias do direito penal, mas também fosse um discurso que conduzisse, que envolvesse, que atingisse o jurado lá no seu âmago, no seu íntimo. E aí, claro, percebemos que a poesia, o poema, poderia ser um instrumental aí bastante interessante. Então, começamos algumas pesquisas e foi a partir desse momento que nós chegamos àquilo que eu comentei no início, de que direito e literatura não era uma novidade, não era exatamente uma grande descoberta, embora para nós naquele momento, mas que no direito, sobretudo aqui em Curitiba, isso já havia sido percebido pelos nossos grandes juristas. Quando nós descobrimos, então, esses eventos que levaram aí ao Teatro Guaíra, o maior palco curitibano, o julgamento de Otelo, uma das grandes personagens shakespearianas, uma das mais ricas que se tem. O primeiro foi lá em 1961, coordenado pelo Dr. Maneiro Caran, desembargador do Tribunal de Justiça, grande amigo do professor René, os alunos da universidade. Depois, em 2011, o professor René, o escritório, o apoio da Marli e grandes juristas, todos estiveram envolvidos, e foi um sucesso absolutório. Casa cheia, lotada, enfim. E ali, naquele momento, despertou algo que eu costumo dizer, que é o que o Elias Canetti, um grande escritor, fenômeno da literatura, diz que, por acaso ou não, por engano ou não, ele foi lançado nas águas da literatura. E de lá ninguém mais o conseguiu resgatar. Então foi isso que eu senti nesse momento. Então, tentamos aí uma terceira versão, muito mais singela, feita por alunos e tudo mais. A partir dali eu me interessei tanto que eu comecei a estudar Direito e Literatura a partir de algumas leituras e participação de um grupo, digamos, com um caráter mais compromissado, diferentemente lá do ensino médio, cuja finalidade é uma humilde tentativa de tentar compreender melhor o direito, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia perante os casos que acabam em nossas mãos. Em segundo, a satisfação, aquilo que o professor falou, ler um grande clássico, ler um bom texto, um bom conto, um poema, isso te alegra a alma, isso te traz uma leveza mais do que nunca necessária diante das dificuldades que nós temos enfrentados aí na nossa realidade, com essa finalidade. E aí, então, eu descobri alguns estudos que existem no sentido que é possível direito e literatura conversarem de que forma? Existem 3 formas de se estudar, já desenvolvida desde a década de 40, que é o direito com literatura, ou seja, a partir dos casos, sobretudo aqui os casos criminais, as decisões judiciais, eu ter uma análise, eu ter uma narrativa literária. O direito da literatura, que envolve mais questões de direito autoral, e tudo mais. E aí o que mais me agrada e o que mais tenho me dedicado, que é o direito na literatura,
quer extrair na obra literária, numa obra de ficção, preceitos jurídicos, porque a obra literária sempre estará tratando de justiça, uma crítica a um determinado sistema judiciário e tudo mais. E aí o porquê disso? Primeiramente, porque isso é possível. Isso vem já ali desde do Luhmann, que é um grande sociólogo alemão que criou a teoria dos sistemas sociais, e ele diz que a sociedade é um grande sistema ambientador, é a expressão dele. É um grande sistema que abarca subsistemas que eles se estruturam autopoeticamente por eles mesmos, mas que eles conversam com o seu entorno. Por exemplo, o direito precisa começar com a economia, vai tratar questões da economia, com a filosofia, com a sociologia, e o mesmo é possível. Será que o mesmo é possível pela literatura? Sim, é possível. E aí, por meio, sobretudo, dessa questão do direito na literatura. E aí, qual é o ganho, qual é o ágio, por que dedicar-se a este processo? E aí, os resultados demonstram que existem ali 3 principais pontos. O primeiro é o aflorar da sensibilidade. A literatura sensibiliza o leitor, faz com que ele afine a percepção, com que ele afine a escuta sobre o mundo, sobre os personagens, sobre as dificuldades, ou seja, escuta-se ele sobre ele mesmo e no mundo, no contexto que ele está inserido. Então, a sensibilidade. No direito é possível, é necessária a sensibilidade? Ora, mais do que nunca. Em segundo, a interpretação. Ora, aqui o Ronald Dworkin, que estuda, que se dedica, e Humberto Eco, muito conhecido aqui por nós todos, eles dizem: aquele que bem interpreta um conto, um romance, certamente o fará com um contrato ou com um corpo de normas jurídicas. O contrário também pode ser verdadeiro. Aquele que tem dificuldade em interpretar um bom texto, seja lá um texto ficcional, certamente terá dificuldades no momento da interpretação. Ora, e o que é o direito, se não a hermenêutica? Um conjunto de leis sobre as quais precisamos extrair algum sentido. E em terceiro, e aqui eu diria sobremaneira, uma importância fundamental, sobretudo para os advogados, que é o recurso discursivo, que é a questão da narrativa. Direito e literatura são narrativas. É uma forma de percepção do mundo, é uma forma de contar histórias por meio da narrativa. E o que faz o advogado na sua petição? Professor, o que fazemos? Pegamos lá todos os elementos que são instruídos, aqueles que permitem a instrução do processo, a partir desses elementos de prova produzidos e por meio da interpretação da lei, contamos a história do nosso cliente. E aí, como tem que ser essa história? Pesquisando lá no Google, naquele formato padrão de petição, que copia e cola aquela jurisprudência que muitas vezes não tem uma exata coesão com o caso, ou copiamos a ementa, quando vamos ver o teor trata-se de outra coisa, ou a doutrina. Enfim, não. Precisa ser um contar de história que leve em consideração os elementos que foram produzidos dentro do processo, que leve em consideração o devido reconhecimento da lei, mas que seja uma história que convença o magistrado. A petição tem que chegar lá no magistrado de modo que ele leia, que ele se envolva com aquilo que foi produzido, com aquilo que está sendo narrado, e ao final o que você quer, o que você precisa. Você precisa convencê-lo. Então, aqui uma importância fundamental, e sobretudo lá na faculdade, quando começamos o núcleo de prática. Estamos ansiosos, né? Ou quando começamos os nossos estágios, queremos a prática. Aí vem o primeiro caso, ou começam a vir os casos, mas e aí? Como eu narro? Quando eu começo? Primeiro dos fatos, depois do direito? Como eu faço como eu concateno as ideias entre um e outro? E aí a literatura é primordial nesse sentido. Então, essas são aí as vantagens e os caminhos. E aí eu encaminhei para o Marlene, não sei se os senhores já chegaram a ter acesso, 3 artigos que foram desenvolvidos justamente com essa proposta de analisar direito e literatura. O primeiro deles é baseado na novela do Decameron, do Giovanni Boccaccio,
Novelas escritas, senhores, por volta de 1349, 1353. E aí tem duas histórias, duas novelas que me chamam a atenção e que foram analisadas. Uma diz respeito ao aspecto privado do indivíduo, ou seja, ao direito privado, que é a história da Dona Felipa. Ela é apanhada pelo seu marido enquanto ela estava com o seu amante. E naquela época o adultério era um crime, cuja pena era ser queimada viva. Dona Felipa vai a julgamento, ainda que desaconselhada, e enfrenta um tribunal, o seu juiz, e lá argumenta. Da sua argumentação, da sua narrativa, advém a sua inocência, a sua absolvição no caso, e mais, a mudança da lei vigente na época. O que Dona Felipa argumenta? Ora, aos homens não havia nenhuma punição, não havia nenhuma proibição quanto àquele comportamento. E as mulheres, sim. Logo aqui eu mantenho isonomia entre as partes tratada pelo Estado. Segundo, aquela lei que tratava como crime aquela conduta, quando elaborada, não contou com a participação daquelas mulheres sobre a qual a lei recaía. Portanto, não era justa, não deveria ser aplicada. E aí o professor Alberto Vespasiani, que é catedrático da Universidade de Roma, destaca 1349, Boccaccio já trazia a questão da liberdade sexual, a defesa da liberdade sexual, frente a uma lei injusta, uma tipificação penal que não deveria ser adequada. E aí ele destaca que na Itália, no país dele, isso apenas em 1961 pôde ser percebido lá pelo legislador. No Brasil, professor René, que pode me corrigir, salvo a memória me fale, o nosso Código Penal de 40 trazia, acho que no artigo 240, esse tipo penal. E somente, exatamente, e somente muito depois da Itália que se viu que isso não deveria proceder, não havia sentido algum. Veja, aqui... Salvo em direito da família, né? Direito civil. Exatamente, ou seja, Boccaccio em 1349 já tratava essa questão. E aí no direito público também tem uma das suas novelas que é bem interessante, onde 7 jovens mulheres, acompanhadas de 3 jovens rapazes, após o evento da peste negra, sobreviventes, se refugiam, e aí eles fazem um pacto de uma nova sociedade, entendem que é necessário um representante, entendem que é necessário editar algumas regras, entendem que o poder deve ser alternado, e a alternância de poder na novela é todo dia um tem o direito de contar uma história, ou seja, um mecanismo constitucional. E aí os dois últimos grandes clássicos obras brasileiras, o Cortiço de Aloísio de Azevedo e o Mineirinho de Clarice Lispector. Em ambos fica muito claro a questão do outro. Clarice Lispector diz, eu me reconheço no outro. Aquilo que afeta o outro me afeta. No Cortiço, o pano de fundo ali é a questão do direito fundamental constitucional à moradia, que desde a época da libertação dos escravos ausente de política pública, o cortiço, as favelas e tudo isso que nós conhecemos só tem aumentado, embora um direito constitucional que apenas em 2000 passou a ser expressamente por lei de emenda, e além de um direito fundamental que é negado as consequências disso. No Mineirinho, também o outro. O Mineirinho é um criminoso que é pego pela polícia e ele é executado com 13 tiros. E aí Clarice diz, bom, é um criminoso, é um facínora, o que diz o jornal, morreu o Mineirinho, um facínora com 13 tiros. No primeiro, eu sinto alívio, afinal, um criminoso foi morto. No segundo, terceiro, quarto e quinto, eu sinto certo espanto. Serviria para matar. No sexto, sétimo e oitavo, já há uma certa indignação, o excesso. Até o 12º, eu sinto vergonha. No 13º sou eu. Ou seja, é olhar para o outro. Há todas as questões aí que envolvem o direito penal do inimigo, direitos humanos aqui vem muito fortemente, né? A alteridade, é olhar para o outro. Isso também se dá devido ao giro da filosofia. Antes, aquela questão objeto-homem, a essência das coisas estava no objeto, depois não, estava no homem. O homem que diz, depois não, o giro linguístico.
O mundo, eu conheço o mundo e eu tenho conhecimento a partir da linguagem, a partir dos jogos de linguagem. Eu conheço o que é uma cadeira porque alguém, a minha mãe, me explicou, e a partir desses códigos eu consigo identificar, ou seja, eu preciso do outro para compreender o mundo. Ela ficaria até as 10 da noite, mostrar o amor dela pelo que ela faz. Parabéns. Obrigada. Povo que eu não tinha pensado ainda, e tem alguma ideia nova, como vocês vão ver na sessão de hoje, de modo que acredito que nós temos um bom caminho a seguir, que vai não só deixá-los intelectualmente bem, que vão continuar a ler, fora da nossa sugestão, mas porque vão encontrar momentos de felicidade e alegria. Porque ler um bom romance é como ver um bom filme também, alegra a alma. E isto é o começo de deixar um pouco o computador, que chega um momento que você fala com o computador, de vez em quando ele fica bravo e desliga. Eu vou ter que cronometrar por causa do tempo. Aqui a nossa Ângela, o nome diz muito bem, é apropriado. Ela é uma advogada, ela se apaixonou pela literatura, pelo teatro, pelo cinema. Ela foi a grande responsável pela produtora Júlio. Onde é que vamos o futebol de novo? É um dos craques nossos que Eu não queria, como diz um amigo meu, não queria se gavar, mas boa parte do que está lá eu tive uma modesta contribuição. Então, a Ângela foi a principal organizadora de uma nova versão do Conte Julgamento de Otelo. Julgamento de Otelo. Por quê? Grande personagem shakespeariana. Foi uma ousada e louca tentativa de rememorar a tradição curitibana de trabalhar direito e literatura. Haja vista que isso já havia sido feito em 1960, ou seja, mais à vanguarda impossível, nossos juristas, e depois em 2011. E claro que nesses episódios o professor René esteve envolvido, esteve à frente, e tratou-se de eventos que foram, eu sempre digo que direito e literatura brilharam no palco, no maior palco curitibano, no Teatro Guaíra. Então, após descobrirmos essa maravilha entre direito e literatura, surgiu aí essa ousadia e essa loucura de tentar empreender um evento parecido com o que já havia sido realizado. Então, foi muito mais um rememorar e uma inspiração no que já havia sido feito no outrora. Então, eu convidei para que você falasse para eles sobre a importância. Por que a literatura pode mudar, inclusive, mudá-los? Pode falar. Muito obrigada, professor. Bom, desde logo eu queria registrar o quão enorme a minha satisfação de estar aqui nesse momento, a uma por se tratar do convite do professor René, a quem eu tanto admiro e tenho estima pelo grande jurista e ser humano espetacular que é. Segundo, pela oportunidade de falar de um tema que me é tão caro, que eu adoro tanto, que é a literatura. E aí a proposta da minha fala são duas partes, são dois blocos. Primeiramente, tratando sobre essa questão de direito e literatura com viés até mesmo metodológico, enquanto estudos teóricos, estudos partem a partir da narrativa, o estudo da linguística, e aí dentro desse estudo o porquê disto, qual o ágio, qual o ganho para o direito, e num segundo momento tentar, digamos assim, materializar esse estudo, essa análise de direito e literatura a partir de algumas obras literárias rapidamente. Bem, primeiramente o meu contato com a literatura se deu lá na fase escolar,
sobretudo na época do ensino médio. Era um contato descompromissado. Estão ouvindo bem? Ele é muito delicado. É um contato bastante descompromissado, com pouquíssima maturidade para reflexão sobre o que lia e, sobretudo, o interesse sobre algumas obras no exato limite daquilo que as provas dos vestibulares cobravam. Este era o grande interesse pela literatura. Bem, passado algum tempo, estava eu já no 5º ano de Direito, ou seja, prestes a pôr o pé para fora da universidade, quando algumas atividades começaram a me chamar a atenção, ou seja, uma linha de interesse dentro do direito já se mostrava bastante clara, ou seja, o direito penal, em especial as atividades do Tribunal do Júri. E aí eu acabei tendo envolvimento junto com meus colegas sobre as atividades do júri, e ali nós percebemos que o discurso não poderia ser baseado na letra fria da lei, que a explicação, a exposição, no caso criminal, perante o jurado, não poderia basear-se somente na exposição da dogmática. Diga-se de passagem, de uma linguagem de difícil compreensão ao que no direito nós chamamos lá o homem médio. Então nós percebemos que o discurso perante o Tribunal do Júri precisava ser um discurso que explicasse o caso criminal que estava em julgamento, que tratasse adequadamente a dogmática penal, eis que ali estão as garantias do direito penal, mas também fosse um discurso que conduzisse, que envolvesse, que atingisse o jurado lá no seu âmago, no seu íntimo. E aí, claro, percebemos que a poesia, o poema, poderia ser um instrumental aí bastante interessante. Então, começamos algumas pesquisas e foi a partir desse momento que nós chegamos àquilo que eu comentei no início, de que direito e literatura não era uma novidade, não era exatamente uma grande descoberta, embora para nós naquele momento, mas que no direito, sobretudo aqui em Curitiba, isso já havia sido percebido pelos nossos grandes juristas. Quando nós descobrimos, então, esses eventos que levaram aí ao Teatro Guaíra, o maior palco curitibano, o julgamento de Otelo, uma das grandes personagens shakespearianas, uma das mais ricas que se tem. O primeiro foi lá em 1961, coordenado pelo Dr. Maneiro Caran, desembargador do Tribunal de Justiça, grande amigo do professor René, os alunos da universidade. Depois, em 2011, o professor René, o escritório, com o apoio da Marli e grandes juristas, todos estiveram envolvidos, e foi um sucesso absolutório. Casa cheia, lotada, enfim, e ali, naquele momento, despertou algo que eu costumo dizer, que é o que o Elias Canetti, um grande escritor, fenômeno da literatura, diz que, por acaso ou não, por engano ou não, ele foi lançado nas águas da literatura. E de lá ninguém mais o conseguiu resgatar. Então foi isso que eu senti nesse momento. Então, tentamos aí uma terceira versão, muito mais singela, feita por alunos e tudo mais. A partir dali eu me interessei tanto que eu comecei a estudar Direito e Literatura a partir de algumas leituras e participação de um grupo, digamos com um caráter mais compromissado, diferentemente lá do ensino médio, cuja finalidade é uma humilde tentativa de tentar compreender melhor o direito, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia perante os casos que acabam em nossas mãos. Em segundo, a satisfação, aquilo que o professor falou, ler um grande clássico, ler um bom texto, um bom conto, um poema, isso te alegra a alma, isso te traz uma leveza mais do que nunca necessária diante das dificuldades que nós temos enfrentadas aí na nossa realidade, com essa finalidade. E aí, então, eu descobri alguns estudos que existem no sentido que é possível direito e literatura conversarem de que forma? Existem 3 formas de se estudar, já desenvolvida desde a década de 40, que é o direito com literatura, ou seja, a partir dos casos, sobretudo aqui os casos criminais, as decisões judiciais, eu ter uma análise, eu ter uma narrativa literária. O direito da literatura, que envolve mais questões de direito autoral, e tudo mais. E aí o que mais me agrada e o que mais tenho me dedicado, que é o direito na literatura, que
que é extrair na obra literária, numa obra de ficção, preceitos jurídicos, porque a obra literária sempre estará tratando de justiça, uma crítica a um determinado sistema judiciário e tudo mais. E aí o porquê disso? Primeiramente, porque isso é possível. Isso vem já ali desde do Luhmann, que é um grande sociólogo alemão que criou a teoria dos sistemas sociais, e ele diz que a sociedade é um grande sistema ambientador, é a expressão dele. É um grande sistema que abarca subsistemas que eles se estruturam autopoeticamente por eles mesmos, mas que eles conversam com o seu entorno. Por exemplo, o direito precisa começar com a economia, vai tratar questões da economia, com a filosofia, com a sociologia, e o mesmo é possível. Será que o mesmo é possível pela literatura? Sim, é possível. E aí, por meio, sobretudo, dessa questão do direito na literatura. E aí, qual é o ganho, qual é o ágio, por que dedicar-se a este processo? E aí, os resultados demonstram que existem ali 3 principais pontos. O primeiro é o aflorar da sensibilidade. A literatura sensibiliza o leitor, faz com que ele afine a percepção, com que ele afine a escuta sobre o mundo, sobre os personagens, sobre as dificuldades, ou seja, escuta-se ele sobre ele mesmo e no mundo, no contexto que ele está inserido. Então, a sensibilidade. No direito é possível? É necessária a sensibilidade? Ora, mais do que nunca. Em segundo, a interpretação. Ora, aqui o Ronald Dworkin, que estuda, que se dedica, e Humberto Eco, muito conhecido aqui por nós todos, eles dizem: aquele que bem interpreta um conto, um romance, certamente o fará com um contrato, ou com um corpo de normas jurídicas. O contrário também pode ser verdadeiro. Aquele que tem dificuldade em interpretar um bom texto, seja lá um texto ficcional, certamente terá dificuldades no momento da interpretação. Ora, e o que é o direito, se não a hermenêutica? Um conjunto de leis sobre as quais precisamos extrair algum sentido. E em terceiro, e aqui eu diria sobremaneira, uma importância fundamental, sobretudo para os advogados, que é o recurso discursivo, que é a questão da narrativa. Direito e literatura são narrativas. É uma forma de percepção do mundo, é uma forma de contar histórias por meio da narrativa. E o que faz o advogado na sua petição? Professor, o que fazemos? Pegamos lá todos os elementos que são instruídos, aqueles que permitem a instrução do processo, a partir desses elementos de prova produzidos, e por meio da interpretação da lei, contamos a história do nosso cliente. E aí, como tem que ser essa história? Pesquisando lá no Google, naquele formato padrão de petição, que copia e cola aquela jurisprudência que muitas vezes não tem uma exata coesão com o caso, ou copiamos a ementa, quando vamos ver o teor trata-se de outra coisa, ou a doutrina. Enfim, não. Precisa ser um contar de história que leve em consideração os elementos que foram produzidos dentro do processo, que leve em consideração o devido reconhecimento da lei, mas que seja uma história que convença o magistrado. A petição tem que chegar lá no magistrado de modo que ele leia, que ele se envolva com aquilo que foi produzido, com aquilo que está sendo narrado, e ao final o que você quer, o que você precisa. Você precisa convencê-lo. Então, aqui uma importância fundamental, e sobretudo lá na faculdade, quando começamos o núcleo de prática. Estamos ansiosos, né? Ou quando começamos os nossos estágios, queremos a prática. Aí vem o primeiro caso, ou começam a vir os casos, mas e aí? Como eu narro? Quando eu começo? Primeiro dos fatos, depois do direito? Como eu concateno as ideias entre um e outro? E aí a literatura é primordial nesse sentido. Então, essas são aí as vantagens e os caminhos. E aí eu encaminhei para o Marlim, não sei se os senhores já chegaram a ter acesso, 3 artigos que foram desenvolvidos justamente com essa proposta de analisar direito e literatura. O primeiro deles é baseado na novela do Decameron, do Giovanni Boccaccio,
Novelas escritas, senhores, por volta de 1349, 1353. E aí tem duas histórias, duas novelas que me chamam a atenção e que foram analisadas. Uma diz respeito ao aspecto privado do indivíduo, ou seja, ao direito privado, que é a história da Dona Felipa. Ela é apanhada pelo seu marido enquanto ela estava com o seu amante. E naquela época o adultério era um crime, cuja pena era ser queimada viva. Dona Felipa vai a julgamento, ainda que desaconselhada, e enfrenta um tribunal, o seu juiz, e lá argumenta. Da sua argumentação, da sua narrativa, advém a sua inocência, a sua absolvição, no caso, e mais, a mudança da lei vigente na época. O que Dona Felipa argumenta? Ora, aos homens não havia nenhuma punição, não havia nenhuma proibição quanto àquele comportamento. E as mulheres, sim. Logo aqui eu mantenho isonomia entre as partes tratada pelo Estado. Segundo, aquela lei que tratava como crime aquela conduta, quando elaborada, não contou com a participação daquelas mulheres sobre a qual a lei recaía. Portanto, não era justa, não deveria ser aplicada. E aí o professor Alberto Vespasiani, que é catedrático da Universidade de Roma, destaca: 1349, Boccaccio já trazia a questão da liberdade sexual, a defesa da liberdade sexual, frente a uma lei injusta, uma tipificação penal que não deveria ser adequada. E aí ele destaca que na Itália, no país dele, isso apenas em 1961 pode ser percebido lá pelo legislador. No Brasil, professor René, aqui pode me corrigir, salvo a memória me fale, o nosso Código Penal de 40 trazia, acho que no artigo 240, esse tipo penal. E somente, exatamente, e somente muito depois da Itália que se viu que isso não deveria proceder, não havia sentido algum. Veja, aqui... Salvo em direito da família, né? Direito civil. Exatamente, ou seja, Boccaccio em 1349 já tratava essa questão. E aí no direito público também tem uma das suas novelas que é bem interessante, onde 7 jovens mulheres, acompanhadas de 3 jovens rapazes, após o evento da peste negra, sobreviventes se refugiam e aí eles fazem um pacto de uma nova sociedade, entendem que é necessário um representante, entendem que é necessário editar algumas regras, entendem que o poder deve ser alternado, e a alternância de poder na novela é todo dia um tem o direito de contar uma história, ou seja, um mecanismo constitucional. E aí os dois últimos grandes clássicos obras brasileiras, o Cortiço de Aloysio de Azevedo e o Mineirinho de Clarice Lispector. Em ambos fica muito claro a questão do outro. Clarice Lispector diz, eu me reconheço no outro. Aquilo que afeta o outro me afeta. No Cortiço, o pano de fundo ali é a questão do direito fundamental constitucional à moradia, que desde a época da libertação dos escravos ausente de política pública, o cortiço, as favelas e tudo isso que nós conhecemos só tem aumentado, embora um direito constitucional que apenas em 2000 passou a ser expressamente por lei de emenda, e além de um direito fundamental que é negado as consequências disso. No Mineirinho, também o Mineirinho é um criminoso que é pego pela polícia e ele é executado com 13 tiros. E aí Clarice diz, bom, é um criminoso, é um facínora, o que diz o jornal, morreu o Mineirinho, um facínora com 13 tiros. No primeiro, eu sinto alívio, afinal, um criminoso foi morto. No segundo, terceiro, quarto e quinto, eu sinto certo espanto. Um serviria para matar. No sexto, sétimo e oitavo, já há uma certa indignação, o excesso. Até o 12º, eu sinto vergonha. No 13º sou eu. Ou seja, é olhar para o outro. Há todas as questões aí que envolvem o direito penal do inimigo, direitos humanos aqui vem muito fortemente, né? A alteridade, é olhar para o outro. Isso também se dá devido ao giro da filosofia. Antes, aquela questão objeto-homem, a essência das coisas estava no objeto, depois não, estava no homem. O homem que diz, depois não, o giro linguístico. O
o mundo, eu conheço o mundo e eu tenho conhecimento a partir da linguagem, a partir dos jogos de linguagem. Eu conheço o que é uma cadeira porque alguém, a minha mãe, me explicou, e a partir desses códigos eu consigo identificar, ou seja, eu preciso do outro para compreender o mundo. Ela ficaria até as 10 da noite, mostrar o amor dela pelo que ela faz. Parabéns. Obrigada. Sobre a vida no Nordeste e como as pessoas migram de um lado para o outro. Inclusive, o livro começa dessa forma, começa com uma migração e termina da mesma forma. É um ciclo. Em suas palavras, Graciliano Ramos, ele é muito humilde. Acho que é assim que eu posso falar. Ele escreve como se fala lá, tanto que tem muitas gírias no livro e tudo mais, mas isso faz a gente sentir o que os personagens sentem. Quando eles estão desesperados, a gente fica desesperado. Quando eles estão felizes, a gente fica feliz. Quando eles pensam na família deles, nós pensamos na nossa família. Assim que eu me senti lendo o livro. O início dele, como eu já falei, é uma família, Fabiano, a senhora Vitória também, coincidentemente, seus filhos e a cachorra baleia vão de uma terra a outra e buscando justamente pela subsistência. Eles não têm nada, eles vivem com muito pouco, se alimentam com muito pouco e eles justamente estão buscando uma vida melhor. Eles encontram uma fazenda, eventualmente, que aparentemente não tinha ninguém, se instalam nessa fazenda e depois de um tempo chega o dono da fazenda e contrata o Fabiano para ser o vaqueiro dele. E daí eles contam umas histórias sobre quando o Fabiano vai para a cidade e tem que comprar mantimentos para a família, ele acaba gastando todo o dinheiro dele em jogos e inclusive é preso e não volta com nada para a família. Fala sobre a senhora Vitória, que é uma mulher que pensa no futuro e o que tem que gastar para conseguir viver e o que pode economizar para conseguir comprar uma cama melhor. Fala sobre os sonhos dos filhos, como eles se inspiram no Fabiano, como eles gostariam de ser, ou que já o mais velho já está um pouco desencantado com essa ideia. E fala da cachorra-baleia, que acho que uma das cenas mais fortes do livro inteiro é sobre a morte da cachorra. Desculpa estragar o livro. É tristíssimo e fala, a baleia é muito engraçado porque o Fabiano, que é o personagem principal, teoricamente, se põe numa posição de animal, enquanto a baleia, que é uma cachorra, se põe numa posição de humana, porque ela retrata o sentimento dela, o que ela sentiu, o quanto ela gostava daquela família e o quanto ela estava sofrendo e aquela mistura de estava morrendo, estava com raiva, mas ainda sentia um carinho. E, por fim, no final das contas, a fazenda... Não, antes disso, tem a época das chuvas, que daí é um misto de desesperança com esperança, porque eles sabem que eles já não vão mais morrer de fome, porque está chovendo, mas chove demais, então eles talvez morram de fome também, porque está tudo sendo assolado pela chuva. E daí, no fim, volta a seca, a fazenda já não dá mais o que eles precisam para sobreviver, e eles saem em busca de uma nova vida e, de novo, com toda aquela esperança de uma vida melhor, mas, ao mesmo tempo, o leitor termina achando que vai acontecer tudo de novo. Bem. Esse projeto do professor Lenense é fantástico, a gente não teve isso. Infelizmente, os estagiários, ele começou à tarde porque queria ter tido a oportunidade, mas eu queria primeiro registrar o seguinte, que dentre todos os benefícios que a doutora Ângela se referiu sobre o que a gente pode ganhar com a leitura, eu acho que ela é a prova viva disso, né? Porque a elegância da exposição dela, o refinamento da tua fala hoje, é fruto dessa bagagem literária que você acumula. Então ficou evidente para todos nós aqui que percebemos a maneira, assim, a facilidade do passeio na narrativa dela, que decorre justamente do que ela leu.
Eu lembro quando eu era estagiário, embora não tenha tido essa oportunidade que o professor René está proporcionando para vocês, mas a gente sempre escutou aqui no escritório o seguinte: o professor René falava de uma forma muito simples, assim, você consegue colocar para fora aquilo que primeiro você pôs para dentro. E isso é a pura verdade, sabe? Então, é uma oportunidade de ouro que vocês estão tendo. Eu acho, assim, sensacional isso. Agora, com você falando, me emocionei, porque eu lembrei de quando eu li. Me lembrei da Cachorra-Baleia, até ia falar. É um livro fenomenal e esses todos que estão sendo apresentados, não percam a oportunidade. Sabe, eu vejo hoje os colegas que mais se distinguem no escritório, e eu não estou entre eles, mas eu vejo que são aqueles que têm uma bagagem literária, o caso do Francisco, o caso do Fernando Belter. Então são alguns que você distingue, que você vê a escrita deles nas petições e fala: pô, esse cara leu muito para poder estar hoje escrevendo dessa forma. Né? Então acho que é uma oportunidade, professor, e eu estou adorando participar disso. Vou ter que sair para o cliente agora às 11, mas eu acho assim um projeto sensacional. Obrigado, Sérgio, por ter vindo no escritório, por ter assim, nos brindado com essa sua fala, e que vejam nisso, realmente, porque às vezes santo de casa não faz milagre, né, professor? Então, por mais que seja o senhor falando, às vezes, poxa, professor, mas vem alguém de fora que está aqui demonstrando com a presença dela a importância disso tudo. Júlio é um dos fundadores do escritório. atua muito nas causas cíveis, tem a maior capacidade de todos nós para fazer acordo. E a Fernanda vai falar sobre o... Porque até ele tem a ver, que nem a Oi? A Angela falou, com o nosso meio, dentro do direito, é o que mais teria a ver, assim, mais se aproximaria da gente. Vou fazer um resumo breve da história, primeiramente. Acho que nem todos aqui tivemos contato com ela. A gente ouve muito falar dela, mas a gente, poucos eu acho que tiveram a oportunidade de efetivamente lê-la. Então, ela trata da história de um tenente, não sei dizer qual posição seria no exército, de 1600 e poucos, em Veneza, e existiam muitas guerras naquela época, e esse soldado, ele era negro, uma posição que não se via na época entre os negros, que estavam vindo de passados recentes, né? Não eram tão passados como nós temos agora, mas eles viviam uma história de escravidão. E essa pessoa, que era Otelo, ele foi encorajado e ele passou por diversas lutas e diversas situações da vida que o levaram a ser uma pessoa mais forte, se destacar entre os outros soldados. E por isso ele servia os senadores e o exército de Veneza. Ocorre que na posição dele, ele era uma pessoa de muita confiança, ele era considerado um dos homens mais honestos e mais fiéis do Senado, e ele cometeu um crime, que seria um crime na época, que foi se apaixonar, ele sendo negro, se apaixonar pela filha do senador, que era branca e da nobreza. Ele não explora muito no livro como que ele já começa já na situação dele ter, como eles dizem, roubado a filha dele, a filha do senador, para ele. O que hoje em dia é estranho falar que o homem estaria roubando a filha do pai. E eles, na realidade, eles se apaixonaram, e até o pai consegue se acalentar dessa paixão quando a filha fala, porque ele foi acusado de feitiçaria, de ter jogado encantos e feitiços para ela se apaixonar por ele, quando no depoimento dela, para o pai e para os demais presentes, ela falou que não, ela tinha se apaixonado exatamente pela história dele, porque eles achavam inconcebível um negro, ou como eles falaram, um mouro, e até mesmo o mouro, ele podia ser chamado de demônio. O próprio Shakespeare fala no livro que mouro, negro e demônio era a mesma coisa para eles na época, o que pra gente hoje é inconcebível também. Enfim, mas ocorre que por trás dessa história de amor, a gente pensa que o Otelo, que é o título do livro, é ele que vai ser, na verdade, o protagonista. Na minha visão como leitora, eu acho que o protagonista real do livro foi Iago, que era o braço direito de Otelo,
E na realidade Otelo, quando foi nomear um tenente para ele nomeou outra pessoa que era Cássio, um matemático, e daí Iago ele foi tomado pelo sentimento de fúria, de ciúmes, de inveja, e na realidade toda a trama do livro ela vai se embasar nas atitudes de Iago, nesse sentimento dele de inveja. E inclusive existem críticas falando que Otelo tem até descobri que tem até uma síndrome de Otelo, que eles falam, que é do ciúmes exagerado, possessivo, quando na realidade, lendo o livro, não foram ciúmes de Otelo. Otelo, Iago fez a cabeça de Otelo falando que a sua esposa Desdémona, ela estaria tendo um caso com o seu braço direito, que seria o Cássio, e foi tudo feição da cabeça de Iago na cabeça de Otelo, e ao final eu não consegui compreender se Otelo efetivamente matou Desdémona ou se foi Desdémona que se matou, porque tem uma interrupção na cena em que ela começa a gritar que está sangrando, está morrendo, e então Otelo fala que não foi ele, quer dizer, ela fala que não foi Otelo, que foi ela que se matou, e depois Otelo fala que foi ele que matou ela. Então fica essa controvérsia, e ao final das contas Otelo descobre que na realidade foi tudo uma trama de Iago, com a ajuda da sua esposa Emília, que levou Otelo a pensar na traição, e ao final das contas, descobrindo isso, ele se matou. Só uma ressalva sempre importante. Um belo livro que foi publicado em 1943. Henry Robert, um maravilhoso príncipe da história advogado, que cuidou de grandes causas, grandes processos, por isso a fama dele. Ele teve a cadeira número 16 na Academia de Letras Francesa, e o livro que ele escreveu, como ele é um grande advogado, cabe a ele muito bem os grandes processos da história ele contar para nós. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês com tanta intensidade quanto a doutora Ângela e o professor René têm e os meus colegas, mas eu espero que vocês possam sentir o que eu senti quando li o livro. O processo de Maria Stuart, rainha da Escócia e da França. Foi decapitada. Foi decapitada. Na torre? Na torre? De Londres? Não sei se é na Torre de Londres, eu não entendi se foi na Torre de Londres. Tem aquele quadro, no escritório tem um quadro famoso dela sendo colocada assim, na cepa. Mas vamos em frente. Sim, obrigada. Então, ela nasceu em 7 de dezembro de 1542. É importante destacarmos que foi uma época de revolução religiosa entre os escoceses e a Inglaterra, além da Europa, por Martim Lutero. Essa revolução, então, Maria Stuart nascendo em 7 de dezembro de 1542, 7 dias depois seu pai faleceu, o rei Jaime V. O pai dela falecendo, ela tomou a posse de rainha da corte, e ela, ainda na infância, a mãe dela, que tinha os seus parentes na França, que também eram da corte francesa, encaminhou ela à França para que fosse educada para ser rainha lá. E foi muito bem educada, uma menina linda, invejada depois pela prima, Rainha Elizabeth I. Ela foi uma menina extremamente inteligente, educada, de olhos, retrata no livro que ela tinha olhos penetrantes, que qualquer pessoa que a 3 metros se aproximasse se apaixonaria por ela, tão encantadora. Inteligentíssima, falava 4 idiomas, recitava em latim, sabia tocar instrumentos como harpa. Ela realmente foi uma menina muito especial. Aos 16 anos ela casou-se com o rei da França, que ainda não tinha completado a idade de 16 anos. Quando ela olhou para ele, ela viu um menino pálido, que não era, ela fala no livro assim, que não era gordo, mas era mais inchado do que gordo. E ela realmente gostava dele, e 2 anos depois do casamento ele faleceu. Então ela não viu mais motivos para ficar na França.
ela não se dava muito bem com a sogra e resolveu voltar para a Escócia, tendo em vista que sua mãe já havia falecido há algum pouco tempo. Quando ela chegou na Escócia, ela não foi recebida como na França, com tantos cortejos e tanta elegância. Tinha um cavalo magro esperando ela. E no mesmo dia ainda ela recebeu, debaixo da janela dela no castelo, pessoas, os escoceses bravos manifestando sobre a religião, né? Então ela começou a pensar, eu preciso de um companheiro para reinar esse país, eu não vou conseguir. E nisso ela já trocava cartas com essa prima, Elizabeth I da Inglaterra. Elizabeth era uma mulher menos bonita do que Maria Stuart, elas nunca se viram na vida, nunca tiveram, tanto que Maria sempre pediu para conhecê-la, mas ela nunca aceitou. E elas se cortejavam nas cartas que encaminhavam uma para outra, com presentes, anel de brilhantes, e enfim. Mas a sensação que o livro passa realmente é que isso era uma grande inveja que Elizabeth tinha de Maria, e que elas tentavam se agradar porque Maria não estava satisfeita com o reino da Escócia, e ela, sem se preocupar com o seu povo, pensou, eu preciso ser rainha também da Inglaterra. E assim, Elizabeth era uma mulher, na minha opinião, maldosa, extremamente maldosa, invejosa, uma pessoa realmente de alma ruim. E eu tenho toda a certeza que ela realmente mandou decapitar a Maria, coitadinha linda, por inveja mesmo. Onde que eu estava? Deixa eu pensar. Muito bem. Eu só queria complementar assim que desses casamentos, desse primeiro casamento, ela resolveu casar de volta para ajudar a reinar a Escócia. E ela acabou escolhendo, gente, o primo dela, tal de Darnley, não sei se é assim que pronuncia. E esse menino era lindo, maravilhoso, ela olhou para ele, ela assim, se apaixonou de primeira vista. Só que o Darnley era meio interesseiro, assim, sabe? Então, ele, quando ele soube que... Tanto que ele abandonou ela na igreja, na missa, né? Ela ficou ali assistindo sozinha e ele foi embora. E aí ela começou a ficar muito triste com isso. Ele gostava muito de bebida alcoólica, ele ficava tomando uísque com as pessoas e deixava ela sozinha. Só que desse casamento teve um filho, que depois vai abandonar ela com 17 anos de idade. Não abandonar porque nunca esteve com ela, tá? Já conto. Mas ele não vai aceitar a mãe, ele também vai julgar a mãe pelo crime que está sendo condenada. E esse Darnley, eu acredito que ela não era feliz com ele mais, e ela pensou, eu preciso me separar dele. Só que eu acho que não era tão acessível as coisas assim, não era tão fácil, né? Principalmente na época. E houve uma explosão no castelo enquanto ela dançava, num baile que estava acontecendo no castelo deles. Nisso, ela tinha o filhinho dela, já era bebezinho ainda. E a explosão aconteceu eu acredito que para apagar as provas, né, de quem fez aquilo. Mas apareceu lá no gramado, no jardim do castelo, com marcas de como se tivesse sido... como fala? Estrangulado, com marcas no pescoço desse marido dela, o primo. E aí... eu não consigo falar só em 5 minutos. Como é que você se sentiu? Triste. Fiquei triste no final. Continua lendo? Vai continuar lendo? Sim, vou continuar. E professor, eu achei muito bonito Mas não tem liberdade para contestar, porque ela será desqualificada. Agora nós vamos ao primeiro sorteio. E prepara o seu futuro. Outra que diz aqui que a opinião pública é deslumbrante, mas leve e fugitiva. E outra, beijos por beijos, antes os reais que os sonhados. Vamos ao sorteio. Estou longe disso, hein? A biografia. Ana Letícia, mas Ana Letícia saiu. Ana Letícia É que ela saiu do escritório. 1972. Foi escritor brasileiro. A Moreninha é o primeiro romance considerado verdadeiramente representativo da literatura brasileira. Foi professor de História do Brasil no Colégio Pedro II e preceptor dos netos do imperador Pedro II.
é patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, em 1820. A obra de Macedo representa todo o esquema e desenvolvimento dos romances iniciais, com linguagem simples, tramas fáceis, descrição de costumes da sociedade carioca, suas festas e tradições, pequenas intrigas de amor e mistério, um final feliz com a vitória do amor. Com o romantismo, nasce a prosa de ficção brasileira. A Moreninha foi seu primeiro romance, que teve grande aceitação. Joaquim de Macedo foi o autor mais lido na sua época. Poeta e teatrólogo de grandes recursos, Macedo produziu inúmeros trabalhos literários nesses dois gêneros, além de uma vasta coleção de romances que colocaram entre os melhores e mais fecundos prosadores brasileiros. Muito bem. Então nós temos agora esse aqui, ó. Notas de um diarista, é de um grande escritor, Humberto de Campos. Ele escreve, tem vários contos aqui, é uma leitura mais fácil, porque são contos. Então nós vamos sortear e ver para quem colheu. Notas de um diarista. Juliano Stefano. Contos, ensaios, poemas e críticas literárias. Foi eleito para a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos Veras nasceu em Muritiba, hoje Humberto de Campos, no Maranhão, no dia 25 de outubro de 86. Em 1910, publicou seu primeiro livro, uma coletânea de versos intitulado Poeira. Em 1912, mudou-se para o Rio de Janeiro. Emprega-se no jornal O Imparcial, onde trabalhavam como redatores importantes escritores, entre eles Rui Barbosa, Vicente de Carvalho, José Veríssimo, entre outros. Começa a se destacar no meio literário. Humberto de Campos escreveu poesias, contos, ensaios, crônicas e anedotas. Inovou na crônica, adicionando novos elementos. Tinha um estilo fácil, corrente, escrevia com naturalidade e de fácil compreensão. Ao adoecer, muda seu estilo de mordaz e cômico, passa a ser piedoso e compreensivo, e sai em defesa dos menos favorecidos. Ele faleceu no auge de sua popularidade e boa parte de sua obra foi publicada nos anos seguintes à sua morte. Muito bem. Foi o maior cronista brasileiro, foi jornalista. Ao tempo da guerra, ele foi correspondente do Brasil na guerra. Ele escreve sobre mulheres, sobre homens, sobre passarinhos, sobre o mar. É um homem tão extraordinário que ele, quando soube que estava com câncer, não quis fazer tratamento. E foi a São Paulo, porque no Rio não tinha ainda cremação. Ele foi a São Paulo falar com o funcionário que cuidava de cremações. Então ele perguntou quanto era, como é que era. Aí a moça disse assim, mas e o cadáver? Ele disse, sou eu. Para vocês terem ideia, portanto, de que era um homem que não tinha medo da morte, né? O Chico Anísio disse um tempinho atrás também, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena de morrer. Então, Rubem Braga é um grande, maior cronista brasileiro. 200 crônicas escolhidas. Sorteio. Paulo Thiago Alexandre. Brasileiro. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Foi correspondente de guerra na Itália e embaixador do Brasil em Marrocos. Nasceu em Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo. Em 1929, escreveu suas primeiras crônicas para o jornal Correio do Sul. Ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, em seguida transferiu-se para Belo Horizonte, onde concluiu o curso em 1932. Nesse mesmo ano, iniciou a longa carreira de jornalista, que começou com a cobertura da Revolução Constitucionalista de 32 para um jornal de Belo Horizonte. Rubem Braga reunia em seus livros as diversas crônicas que escrevia. Publicou O Morro do Isolamento, em 1944, Aideti, Copacabana, 1960, A Traição das Elegantes, 1967, Recado de Primavera, em 84, Crônicas do Espírito Santo, 84, O Verão e as Mulheres, 86, As Boas Coisas da Vida, em 88, entre outros. Muito bem. Dele, que é Érico Veríssimo.
solo de clarineta. É uma parte, digamos assim, da história de vida dele. É um livro emocionante, muito interessante para ver a vida do escritor, as emoções do escritor, e não só as emoções, a posição política dele também, no tempo da ditadura Vargas. É um livro impressionante. Vamos lá. Marina. 1905, morreu em 1975, foi um escritor brasileiro. Olhai os Lírios do Campo é sua obra-prima. Foi um dos melhores romancistas brasileiros, fez parte do segundo tempo modernista, recebeu o prêmio Machado de Assis com a obra Música ao Longe e o prêmio Graça Aranha com Caminhos Cruzados. Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905. Érico Veríssimo fez parte do segundo tempo modernista, 1930 a 40, onde a literatura traz para a reflexão os problemas sociais. Na segunda fase, Érico parte de uma investigação completa no passado histórico do Rio Grande do Sul. Em 69, a casa onde nasceu Veríssimo é transformada em museu. Sua obra Música ao Longe recebeu o prêmio Machado de Assis e Caminhos Cruzados, recebeu o prêmio Graça Aranha. Em 1973, escreveu o primeiro volume da trilogia de sua autobiografia, Solo de Clarineta, mas não completou o segundo volume. Seu filho Luiz Fernando Deve pegar segunda-feira já quando se encontrar. Érico Lopes Veríssimo faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 28 de novembro de 1975. Muito bem, Fernando Pessoa, o grande, o maior poeta português, notável Fernando Pessoa. Vamos ver quem faz o sorteio? Na verdade, da Marina, que é a estagiária da tarde. Tá. Eu lembro se o senhor falou que é da tarde. Mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. A partir de 1915, liderou o grupo de jovens Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montalvor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho, que resolveu fundar a revista Orfeu, uma publicação que foi porta-voz dos ideais da renovação futurista desejados pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão, numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social da Primeira República. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Tendo sido plural, como se definiu, criou personagens próprios para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudônimos, e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu próprio mundo, representando o que angustiava ou encantava o seu autor. Vida de um extraordinário escritor que ainda continua vivo na nossa memória. Fernando Pessoa. Agora, a revista da Academia de Letras. A revista da Academia de Letras, quem faz o sorteio? Mas todos já receberam. Uma saiu, uma estagiária saiu e ela encerrou. A não ser que o senhor queira sortear daqui dos que já ganharam anteriormente. Pode ser, pode ser. Jaime. O computador. De vez em quando ele fica bravo e desliga. E eu vou ter que cronometrar por causa do tempo. Aqui a nossa Ângela, o nome diz muito bem, é apropriado. Ela é uma advogada, ela se apaixonou pela literatura, pelo teatro, pelo cinema. Ela foi a grande responsável pela produtora Júlio. Onde é que vamos voltar ao futebol de novo? É um dos craques nossos aqui de futebol. Eu não queria, como diz um amigo meu, não queria se gavar, mas boa parte do que está lá eu tive uma modesta contribuição. Então, a Ângela foi a principal organizadora de uma nova versão do Conte. Julgamento de Otelo.
Julgamento de Otelo. Por quê? Grande personagem shakespeariana. Foi uma ousada e louca tentativa de rememorar a tradição curitibana de trabalhar direito e literatura. Haja vista que isso já havia sido feito em 1960, ou seja, mais à vanguarda impossível, nossos juristas, e depois em 2011. E claro que nesses episódios o professor René esteve envolvido, esteve à frente, e tratou-se de eventos que foram, eu sempre digo que direito e literatura brilharam no palco, no maior palco curitibano, no Teatro Guaíra. Então, após descobrirmos essa maravilha entre direito e literatura, surgiu aí essa ousadia, essa loucura de tentar empreender um evento parecido com o que já havia sido realizado. Então, foi muito mais um rememorar e uma inspiração no que já havia sido feito no outrora. Então, eu convidei para que você falasse para ele sobre a importância. Por que a literatura pode mudar, inclusive, mudá-los? Sim. Pode falar. Muito obrigada, professor. Bom, desde logo eu queria... Computador. De vez em quando ele fica bravo e desliga. E eu vou ter que cronometrar por causa do tempo. Aqui, a nossa Ângela, o nome diz muito bem, é apropriado. Ela é uma advogada, ela se apaixonou pela literatura, pelo teatro, pelo cinema. Ela foi a grande responsável pela produtora Júlio. Onde é que vamos voltar? Futebol de novo? É um dos craques nossos aqui de futebol. Eu não queria, como diz um amigo meu, não queria se gavar, mas boa parte do que está lá eu tive uma modesta contribuição. Então, a Ângela foi a principal organizadora de uma nova versão do Conte. Julgamento de Otelo. Julgamento de Otelo. Por quê? Grande personagem shakespeariana. Foi uma ousada e louca tentativa de rememorar a tradição curitibana de trabalhar direito e literatura. Haja vista que isso já havia sido feito em 1960, ou seja, mais à vanguarda impossível, nossos juristas, e depois em 2011. E claro que nesses episódios o professor René esteve envolvido, esteve à frente, e tratou-se de eventos que foram, eu sempre digo que direito e literatura brilharam no palco, no maior palco curitibano, no Teatro Guaíra. Então, após descobrirmos essa maravilha entre direito e literatura, surgiu aí essa ousadia, essa loucura de tentar empreender um evento parecido com o que já havia sido realizado. Então, foi muito mais um rememorar e uma inspiração no que já havia sido feito no outrora. Então, eu convidei para que você falasse para ele sobre a importância. Por que a literatura pode mudar, inclusive, mudá-los? Sim. Pode falar. Muito obrigada, professor. Bom, desde logo eu queria... Bom, são quatro obras que tem dentro do livro. Bem alta, né? São 4 obras que tem dentro desse livro. Em razão do tempo, todos sabemos que nós estávamos em semana de provas, então o professor, desculpe, mas eu escolhi uma obra só, pela qual me dediquei mais. Escolhi Otelo, até o conselho mesmo dos meus colegas do trabalho, porque até ele tem a ver, que nem a Ângela. Oi? A Ângela falou, com o nosso meio, dentro do direito, é o que mais teria a ver, assim, mais se aproximaria da gente. Vou fazer um resumo breve da história, primeiramente. Eu acho que nem todos aqui tivemos contato com ela. A gente ouve muito falar dela, mas poucos eu acho que tiveram a oportunidade de efetivamente lê-la. Então, ela trata da história de um tenente, não sei se a posição seria no exército, de 1600 e poucos.
em Veneza, e existiam guerras, muitas guerras naquela época, e esse soldado, ele era negro, uma posição que não se via na época entre os negros, que estavam vindo de passados recentes, né? Não eram tão passados como nós temos agora, mas eles viviam uma história de escravidão. E essa pessoa, que era o Otelo, ele foi encorajado e ele passou por diversas lutas e diversas situações da vida que o levaram a ser uma pessoa mais forte e se destacar entre os outros soldados. E por isso ele servia os senadores e o exército de Veneza. Ocorre que na posição dele, ele era uma pessoa de muita confiança, ele era considerado um dos homens mais honestos e mais fiéis do Senado, e ele cometeu um crime, que seria um crime na época, que foi se apaixonar, ele sendo negro, se apaixonar pela filha do senador, que era branca e da nobreza. Ele não explora muito no livro como que ele já começa já na situação dele ter, como eles dizem, roubado a filha dele, a filha do senador para ele. O que hoje em dia é estranho falar que o homem estaria roubando a filha do pai. E eles, na realidade, eles se apaixonaram e até o pai consegue se acalentar dessa paixão quando a filha fala, porque ele foi acusado de feitiçaria, de ter jogado encantos e feitiços para ela se apaixonar por ele, quando no depoimento dela, para o pai e para os demais presentes, ela falou que não, ela tinha se apaixonado exatamente pela história dele, porque eles achavam inconcebível um negro, ou como eles falaram, um mouro, e até mesmo o mouro ele podia ser chamado de demônio. O próprio Shakespeare fala no livro que mouro, negro e demônio era a mesma coisa para eles na época, o que pra gente hoje é inconcebível também. Enfim, mas ocorre que por trás dessa história de amor, a gente pensa que o Otelo, que é o título do livro, é ele que vai ser, na verdade, o protagonista. Na minha visão como leitora, eu acho que o protagonista real do livro foi Iago, que era o braço direito de Otelo, e na realidade Otelo, quando foi nomear um tenente para ele nomeou outra pessoa que era Cássio, um matemático, e daí Iago ele foi tomado pelo sentimento de fúria, de ciúmes, de inveja, e na realidade toda a trama do livro ela vai se embasar nas atitudes de Iago, nesse sentimento dele de inveja. E inclusive existem críticas falando que Otelo tem até descobri que tem até uma síndrome de Otelo, que eles falam, que é do ciúmes exagerado, possessivo, quando na realidade, lendo o livro, não foi um ciúmes de Otelo. Otelo, Iago fez a cabeça de Otelo falando que a sua esposa Desdémona, ela estaria tendo um caso com o seu braço direito, que seria o Cássio, e foi tudo feição da cabeça de Iago na cabeça de Otelo, e ao final eu não consegui compreender se Otelo efetivamente matou Desdémona ou se foi Desdémona que se matou, porque tem uma interrupção na cena em que ela começa a gritar que está sangrando, está morrendo, e então Otelo fala que não foi ele, quer dizer, ela fala que não foi Otelo, que foi ela que se matou, e depois Otelo fala que foi ele que matou ela. Então fica essa controvérsia, e ao final das contas Otelo descobre que na realidade foi tudo uma trama de Iago, com a ajuda da sua esposa Emília, que levou Otelo a pensar na traição, e ao final das contas, descobrindo isso, ele se matou. Só uma ressalva assim Você gostou da experiência? Então, essa é uma ressalva que eu ia fazer assim. É um livro muito diferente de ler, porque na realidade ele é uma peça de teatro, não é um livro conforme a gente está acostumado. E o linguajar é um pouco mais antigo. Resumindo, Otelo matou Desdémona, estrangulando-a, e depois
a tragédia que ele passou a viver, ele se matou. Isso aqui é quase a tragédia. Nós então temos agora a Franciele. Tem certeza? Ela vai falar sobre os grandes processos da história. O grande advogado francês Henri Robert. Então, bom dia a todos os meus colegas, bom dia, professor René, muito obrigada por essa oportunidade. Tenho em mãos um presente maravilhoso, um belo livro que foi publicado em 1943. Henri Robert, um maravilhoso príncipe da história advogado, que cuidou de grandes causas, grandes processos, por isso a fama dele. Ele teve a cadeira número 16 na Academia de Letras Francesa, e o livro que ele escreveu, como ele é um grande advogado, cabe a ele muito bem os grandes processos da história e ele contar para nós. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês com tanta intensidade quanto a doutora Ângela e o professor René têm, os meus colegas, mas eu espero que vocês possam sentir o que eu senti quando li o livro. O processo de Maria Stuart, rainha da Escócia e da França. Foi decapitada. Foi decapitada. Na torre? Na torre? De Londres? Não sei se é na torre de Londres, eu não entendi se foi na torre de Londres. Tem aquele quadro, no escritório tem um quadro famoso, dela sendo colocada assim, na cepa. Mas vamos em frente. Então, ela nasceu em 7 de dezembro de 1542. É importante destacarmos que foi uma época de revolução religiosa entre os escoceses e a Inglaterra, além da Europa, por Martim Lutero. Essa revolução, então, Maria Stuart nascendo em 7 de dezembro de 1542, 7 dias depois seu pai faleceu, o rei Jaime V. O pai dela falecendo, ela tomou a posse de rainha da corte, e ela, quando ainda na infância, a mãe dela, que tinha os seus parentes na França, que também eram da corte francesa, encaminhou ela à França para que fosse educada para ser rainha lá. E foi muito bem educada, uma menina linda, invejada depois pela prima, Rainha Elizabeth I. Ela foi uma menina extremamente inteligente, educada, de olhos, retrata no livro que ela tinha olhos penetrantes, que qualquer pessoa que a 3 metros se aproximasse se apaixonaria por ela, tão encantadora. Inteligentíssima, falava 4 idiomas, recitava em latim, sabia tocar instrumentos como harpa. Ela realmente foi uma menina muito especial. Aos 16 anos ela casou-se com o rei da França, que ainda não tinha completado a idade de 16 anos. Quando ela olhou para ele, ela viu um menino pálido, que não era, ela fala no livro assim, que não era gordo, mas era mais inchado do que gordo. E ela realmente gostava dele, e 2 anos depois do casamento, ele faleceu. Então ela não viu mais motivos para ficar na França. Ela não se dava muito bem com a sogra e resolveu voltar para a Escócia, tendo em vista que sua mãe já havia falecido há algum pouco tempo. Quando ela chegou na Escócia, ela não foi recebida como na França, com tantos cortejos e tanta elegância. Tinha um cavalo magro esperando ela. E no mesmo dia ainda ela recebeu, debaixo da janela dela no castelo, pessoas, os escoceses bravos, manifestando sobre a religião, né? Então, ela começou a pensar, eu preciso de um companheiro para reinar esse país, eu não vou conseguir. E nisso ela já trocava cartas com essa prima, Elizabeth I da Inglaterra. Elizabeth era uma mulher menos bonita do que Maria Stuart, elas nunca se viram na vida, nunca tiveram, tanto que Maria sempre pediu para conhecê-la, mas ela nunca aceitou. E elas se cortejavam nas cartas que encaminhavam uma para outra, com presentes, anel de brilhantes, e enfim. Mas a sensação que o livro passa realmente é que isso era uma grande inveja que Elizabeth tinha de Maria, que elas tentavam se agradar porque Maria não estava satisfeita com o reino da Escócia, e ela, sem se preocupar com o seu povo, pensou, eu preciso ser rainha também da Inglaterra.
E assim, Elizabeth era uma mulher, na minha opinião, maldosa, extremamente maldosa, invejosa, uma pessoa realmente de alma ruim. E eu tenho toda a certeza que ela realmente mandou decapitar a Maria, coitadinha linda, por inveja mesmo. Onde que eu estava? Deixa eu pensar. Muito bem. Eu só queria complementar, assim, que desses casamentos, desse primeiro casamento, ela resolveu casar de volta para ajudar a reinar a Escócia. E ela acabou escolhendo, gente, o primo dela, tal de Darnley, não sei se é assim que pronuncia. E esse menino era lindo, maravilhoso, ela olhou para ele, ela assim, se apaixonou de primeira vista. Só que o Darnley era meio interesseiro, assim, sabe? Então, ele, quando ele soube que... Tanto que ele abandonou ela na igreja, na missa, né? Ela ficou ali assistindo sozinha e ele foi embora. E aí ela começou a ficar muito triste com isso. Ele gostava muito de bebida alcoólica, ele ficava tomando uísque com as pessoas e deixava ela sozinha. Só que desse casamento teve um filho, que depois vai abandonar ela com 17 anos de idade. Não abandonar porque nunca esteve com ela, tá? Já conto. Mas ele não vai aceitar a mãe, ele também vai julgar a mãe pelo crime que está sendo condenada. E esse Darnley, eu acredito que ela não era feliz com ele mais, e ela pensou, eu preciso me separar dele. Só que eu acho que não era tão acessível, as coisas assim, não era tão fácil, né? Principalmente na época. E houve uma explosão no castelo enquanto ela dançava, num baile que estava acontecendo no castelo deles. Nisso, ela tinha o filhinho dela, já era bebezinho ainda, e a explosão aconteceu eu acredito que para apagar as provas, né, de quem fez aquilo, mas apareceu lá no gramado, no jardim do castelo, com marcas como se tivesse sido estrangulado, com marcas no pescoço desse marido dela, o primo. E aí, eu não consigo falar só em 5 minutos. Como é que você se sentiu? Triste. Fiquei triste no final. Continua lendo? Vai continuar lendo? Sim, vou continuar. E professor, eu achei muito bonito uma coisa, ela não foi vítima da espiral do silêncio. Eu posso ler a frase que ela disse? Não foi vítima, isso. Porque sua condenação é a mais flagrante das negações da justiça e o mais odioso dos abusos de poder. E porque preferiu aceitar uma morte imerecida a negar o que quer que fosse de seus direitos e de suas convicções. Viverá eternamente na história como uma vítima tocante do fanatismo e da injustiça. Você sabe o que é a espiral do silêncio? Já falei, aquela situação em que a pessoa sabe que o que está sendo dito não é verdade, mas não tem liberdade para contestar, porque ela será desqualificada. Agora nós vamos ao primeiro sorteio. Então, é Joaquim Manuel de Macedo, nos seus pensamentos, por exemplo, quando diz educação, os exemplos, as lições da família formam o caráter do menino e preparam o seu futuro. Outra que diz aqui, que a opinião pública é deslumbrante, mas leve e fugitiva. E outra, beijos por beijos, antes os reais que os sonhados. Vamos ao sorteio. Eu gosto disso, hein? A biografia. Ana Letícia, mas Ana Letícia saiu. Ana Letícia é que ela saiu do escritório. Tá. Até os ausentes ganham. Agora, a Laís vai te entregar a biografia para você ler. Muito obrigada, professor. Olha aqui. Lê em voz bem alta. Joaquim Manuel de Macedo, 1820, faleceu em 1882. Foi escritor brasileiro. A Moreninha é o primeiro romance considerado verdadeiramente representativo da literatura brasileira. Foi professor de História do Brasil no Colégio Pedro II e preceptor dos netos do imperador Pedro II. É patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, em 1820.
A obra de Macedo representa todo o esquema e desenvolvimento dos romances iniciais, com linguagem simples, tramas fáceis, descrição de costumes da sociedade carioca, suas festas e tradições, pequenas intrigas de amor e mistério, um final feliz com a vitória do amor. Com o romantismo, nasce a prosa de ficção brasileira. A Moreninha foi seu primeiro romance, que teve grande aceitação. Joaquim de Macedo foi o autor mais lido na sua época. Poeta e teatrólogo de grandes recursos, Macedo produziu inúmeros trabalhos literários nesses dois gêneros, além de uma vasta coleção de romances que o colocaram entre os melhores e mais fecundos prosadores brasileiros. Muito bem. Então nós temos agora, esse aqui, ó, Notas de um Diarista, é de um grande escritor, Humberto de Campos. Ele escreve, tem vários contos aqui, é uma leitura mais fácil, porque são contos. Então nós vamos sortear e ver para quem colheu Notas de um Diarista. Juliano Stefano. Aí, Juliano, meus parabéns. Bem alto, como se fosse na tribuna do júri. Humberto de Campos, 1886 a 1934. Foi um escritor, jornalista e político brasileiro. Escreveu crônicas, contos, ensaios, poemas e críticas literárias. Foi eleito para a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos Veras nasceu em Muritiba, hoje Humberto de Campos, no Maranhão, no dia 25 de outubro de 86. Em 1910, publicou seu primeiro livro, uma coletânea de versos intitulado Poeira. Em 1912, mudou-se para o Rio de Janeiro. Emprega-se no jornal O Imparcial, onde trabalhavam como redatores importantes escritores, entre eles Rui Barbosa, Vicente de Carvalho, José Veríssimo, entre outros. Começa a se destacar no meio literário. Humberto de Campos escreveu poesias, contos, ensaios, crônicas e anedotas. Inovou na crônica, adicionando novos elementos. Tinha um estilo fácil, corrente, escrevia com naturalidade e de fácil compreensão. Ao adoecer, muda seu estilo de mordaz e cômico, passa a ser piedoso e compreensivo e sai em defesa dos menos favorecidos. Ele faleceu no auge de sua popularidade e boa parte de sua obra foi publicada nos anos seguintes à sua morte. Muito bem. Uma homenagem póstuma, não é isso? Isso. Agora, o meu escritor, cronista favorito, Rubem Braga. Rubem Braga foi o maior cronista brasileiro, foi jornalista. Ao tempo da guerra, ele foi correspondente do Brasil na guerra. Ele escreve sobre mulheres, sobre homens, sobre passarinhos, sobre o mar. É um homem tão extraordinário que ele, quando soube que estava com câncer, não quis fazer tratamento. E foi a São Paulo, porque no Rio não tinha ainda cremação. Ele foi a São Paulo falar com o funcionário que cuidava de cremações. Então ele perguntou quanto era, como é que era. Aí a moça disse assim, mas e o cadáver? Ele disse, sou eu. Para vocês terem ideia, portanto, de que era um homem que não tinha medo da morte, né? O Chico Anísio disse um tempinho atrás também, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena de morrer. Então, Rubem Braga é um grande, maior cronista brasileiro. 200 crônicas escolhidas. Sorteio. Paulo Thiago Alexandre Costa. Meus pais, você vai adorar o Rubem Braga. Você vai adorar, não vai deixar de ler. Rubem Braga, 1913 a 1990. Foi um escritor e jornalista brasileiro. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Foi correspondente de guerra na Itália e embaixador do Brasil em Marrocos. Nasceu em Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo. Em 1929, escreveu suas primeiras crônicas para o jornal Correio do Sul. Ingressou na Faculdade de Direito
do Rio de Janeiro, em seguida transferiu-se para Belo Horizonte, onde concluiu o curso em 1932. Nesse mesmo ano, iniciou a longa carreira de jornalista, que começou com a cobertura da Revolução Constitucionalista de 32 para um jornal de Belo Horizonte. Rubem Braga reunia em seus livros as diversas crônicas que escrevia. Publicou O Morro do Isolamento, em 1944, A Edeti Copacabana, em 1960, A Traição das Elegantes, em 1967, Recado de Primavera, em 84, Crônicas do Espírito Santo, 84, O Verão e as Mulheres, 86, As Boas Coisas da Vida, em 88, entre outros. Muito bem. Vocês já leram Luiz Veríssimo, as crônicas do Luiz Veríssimo? Hoje aqui tem o livro do pai dele, que é Érico Veríssimo, Solo de Clarineta. É uma parte, digamos assim, da história de vida dele. É um livro emocionante, muito interessante para ver a vida do escritor, as emoções do escritor, e não só as emoções, a posição política dele também, no tempo da ditadura Vargas. É um livro impressionante. Vamos lá. Marina. Continuando aqui que é tarde, né? E agora? Isso aqui deixamos? Tira outro. Então tem mais um. Giovanni. É? Primeiro dia? É, o segundo dia hoje. Segundo dia? Aqui, ó, só para ler aqui, ó. Muito obrigado, professor. Você também vai ganhar? Então, o professor falou que você vai ganhar. E a biografia dele está aqui, né? Bem alto. Érico Veríssimo, nasceu em 1905, morreu em 1975, foi um escritor brasileiro. Olhai os Lírios do Campo é sua obra-prima. Foi um dos melhores romancistas brasileiros, fez parte do segundo tempo modernista, recebeu o prêmio Machado de Assis com a obra Música ao Longe e o prêmio Graça Aranha com Caminhos Cruzados. Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905. Érico Veríssimo fez parte do segundo tempo modernista, 1930 a 40, onde a literatura traz para a reflexão os problemas sociais. Na segunda fase, Érico parte de uma investigação completa do passado histórico do Rio Grande do Sul. Em 69, a casa onde nasceu Veríssimo é transformada em museu. Sua obra Música ao Longe recebeu o prêmio Machado de Assis e Caminhos Cruzados, recebeu o prêmio Graça Aranha. Em 1973, escreveu o primeiro volume da trilogia de sua autobiografia, Solo de Clarineta, mas não completou o segundo volume. Seu filho Luiz Fernando Veríssimo, nascido em 1976, é autor de livros famosos como O Analista de Bagé e Comédia da Vida Privada. Já leram esse livro, O Analista de Bagé? Devem pegar segunda-feira já, quando se encontrarem. Érico Lopes Veríssimo faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 28 de novembro de 1975. Muito bem. Olha agora, quem é que falou tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Quem? Fernando Pessoa, o grande, o maior poeta português, notável Fernando Pessoa. Vamos ver quem faz o sorteio? É, na verdade, da Marina, que é a estagiária da tarde. Tá. O professor falou que da tarde também ganharia. Tá, então você vai ler a biografia dele para nós. Thaís, voz alta. Fernando Pessoa, 1888 a 1935, foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. A partir de 1915, liderou o grupo de jovens Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montalvor, Almada Leite e o brasileiro Ronald de Carvalho, que resolveu fundar a revista Orfeu.
Uma publicação que foi porta-voz dos ideais da renovação futurista desejados pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão, numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social da Primeira República. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Tendo sido plural, como se definiu, criou personagens próprios para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudônimos, e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu próprio mundo, representando o que angustiava ou encantava o seu autor. Muito bem, então, nós vimos o retrospecto, né, da vida do extraordinário escritor, que ainda continua vivo na nossa memória, Fernando Pessoa. Agora, a revista da Academia de Letras. A revista da Academia de Letras, quem pede o sorteio? Ele já encerrou, todos já receberam. Uma saiu, uma estagiária saiu e encerrou. A não ser que o senhor queira sortear daqui dos que já ganharam anteriormente. Pode ser, pode ser. Jaine. Olha só. A revista tem poesia, a revista tem conto, vale a pena a leitura. Nós temos aqui. São vários autores, não tem agora 2 ganhadores para leitura. Como é que é agora, Marli? Encerrou, professor, agora, porque todos já ganharam. Então tá. Fazer mais algum... Então, todos já ganharam? É importante. Nós continuaremos em agosto. Quero desejar boas férias para vocês. E que vocês aproveitem as férias para ler poesia, para ler romance, para ler crônica. Não é, Angela? Bom dia. Bom fim de semana. Vamos só tirar foto do professor. Cláudia. Cláudia. Você é demais. Claro, claro. Aqui é só um pouquinho desse tamanho. Querida, muito bem. Chamei a Cláudia para ver se... Não, acho que não está parando. professor. Não está parando. Vem mais pra cá, ó, vai se juntar. Um jogador de futebol se encolhe um pouco. Pronto, peraí, Aline, vem um pouquinho mais pra cá. Isso? Vou fazer chifrinho. Pra cá. Pra lá? Quanta câmera, gente? Lá tá gravando, aqui tá gravando. Aí. Muito bem. Bom fim de semana, boas férias. Obrigado. Até mais. Então, Cláudia, você vai. Angela, tudo bem, querida? Obrigado. Não sei que está saindo, que não está. Acho que eu vou pedir para você deixar a mão para cima. Não está cicatrizando. Não, só um pouquinho. Parece um pouquinho de gelo nele, cara. Né? Você vai dele Ah, que arranhou. Arranhou. É por causa, é por causa que eu estou tomando remédio Que afina, né? que afina o sangue. Ó, a gente tá quase caindo. Deixando para cima, pode já, estou segurando o seu braço, pode relaxar, professor. Deixa eu te cumprimentar. Zé Eduardo. Parabéns pela exposição. Tem um colega meu
que ele está fazendo um mestrado em Direito e Literatura aqui. Não sei se você conhece o Paulo Silas. Ele escreveu um livro sobre Direito e Literatura, eu não li ainda, mas está na fila. Parabéns pela coragem de ir atrás disso. Eu também comecei no pé. Ele tem a mesma coisa que só que no pé. E daí é mais difícil, tem que deixar o pé sempre para cima. Então ele faz muita... Se queimar, você exatamente, tem que esperar um pouquinho. Sim. Mais de uma vez, antecipações, eu acho. Ele também toma, meu pai também toma, porque a procuração tem que tomar, né? Teve uma vez que eu fiz... Mas eu qualquer coisinha costumava... jorra. É difícil, às vezes até na manicure, quando ela vai mexer na unha, começa a sangrar, não para mais. Eu pego um gelo e coloco em cima. Já contrai, ó. Mas tem contrai, mas ó, você viu como arranhou aqui, ó? É alguma coisa que bateu, né? Que o final, que ele dizia assim: vós que paris em leito confortável, chamai bendito o vosso ventre inchado, não deveis execrar os fracos e desamparados, e não vos indigneis, porque toda pessoa precisa da ajuda dos outros. E foi concedida a ordem de habeas corpus, e posteriormente, depois, um colega que estava numa outra sessão de julgamento, num caso semelhante, falou que a desembargadora Maria José fez a mesma citação. E eu assim, eu fiquei... Assim, a literatura no direito ajuda sobremaneira. Então, satisfação de conhecer esse professor. Muito obrigado, Eduardo. Querida, olha, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Maravilhosa. E esse agora o professor. Nossa, mas que escolha acertadíssima. Saiu ano passado uma coleção dos poemas do Mayakovsky e tem comentários sobre a vida, sobre a obra, sobre que maravilha, não podia ser melhor. Eu tirar uma foto só. Tem que ter 2 tipos. Maravilha, vou tirar uma foto. Alergia de piroca, né? Pois é, daí não dá. Isso. Depois manda para ela. Isso, vou mandar para você.